Muito bom dia! Pessoal que for chegando, vai dando bom dia. Bom dia, Kátia, minha querida, minha parceira aqui, que a gente está sempre fazendo as lives na quinta-feira. Gente, pessoal que vai chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando. Vamos começar a colocar energia para rodar, para girar aqui, tá bom? Pessoal que for chegando, bom dia, bom dia. A Kátia caiu, mas já deve estar voltando. Sejam muito bem-vindos. Isso aí, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, tá? Porque assim a gente começa a conectar e criar esse campo energético que a coisa começa a fluir, tá bom? Ó, de Brasília, bom dia. Vão botando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, gente. Vão dizendo aí. Isso, olha aí. Show. Vão colocando de onde que vocês estão falando, tá? São Paulo, olha aí. Um monte de gente entrando, chegando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, que não me conhece ainda, olha, Passo Fundo, ó, Galdério e Gaúcho lá como eu, tá? Só que eu tô aqui em Portugal, mas é lá da minha terra, São Paulo, Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Recife, São Paulo, vão colocando aqui, porque essa troca de energia faz com que a gente consiga já ter aqui um campo energético sendo formado, certo, gente? Sempre que eu peço para vocês colocarem, ó, Chapecó, São Paulo, muita gente chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Primeira vez do Rio, Brasília. Então, olha, também Portugal, estamos perto aqui. Então, vou me apresentar, gente, tá? Porque tem muita gente aqui a primeira vez e toda quinta-feira, 9 horas da manhã, Brasil, meio-dia aqui de Portugal, a gente tem esse encontro. Joia, vão colocando, tá? Vão colocando aqui. Então, para quem está aqui a primeira vez ou para quem já tem me acompanhado nas quintas-feiras, eu sou Luciana Rodrigues. Deixa eu botar o meu Instagram aqui, inclusive. Já me siga lá, porque tem muito conteúdo, certo? Muito conteúdo mesmo, que você pode estar usufruindo, aproveitando. Deixa eu tentar fixar aqui o comentário. Ó, gente, tá fixado aí. Então, para quem não me segue ainda, vai lá, certo? E eu tenho alguns convites aqui hoje super importantes, tá? Então, fica comigo aqui, porque vai ter convite aqui de coisas que vão acontecer. Eu tô louca para contar para vocês, tá bom? Mas são novidades maravilhosas, ok? Então tá, vamos lá. Sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Vamos continuando botando bom dia aí, tá? Treinadora mental e terapeuta. E me tornei treinadora mental porque eu precisei, tá, num momento da minha vida, lidar com uma doença crônica psicossomática no intestino chamada doença de Crohn. Hoje, a doença de Crohn é até bem mais falada do que quando eu precisei passar por todo o processo, por toda, inclusive pela cirurgia e tudo mais, certo? Hoje, todo mundo praticamente já ouviu falar de doença de Crohn. Porém, 10 anos atrás, isso não era tão comum. E o que a gente sabe de doença de Crohn? Que é uma doença psicossomática, quer dizer, eu somatizei essa doença no meu corpo, olha que coisa mais linda, e ela é crônica. Essas duas informações que a medicina, o Google, todo mundo fala. Só que, quando há 10 anos atrás, foi exatamente 10 anos atrás, tá? Foi em 2014, eu precisei fazer a retirada desse pedaço do intestino, os médicos me disseram o seguinte: ok, Luciana, tu vai... Essa parte do intestino não vai mais te atrapalhar, mas a doença vai te trazer crises e tu vai precisar tomar medicação para o resto da vida. E vai fazer terapia.
porque é psicossomática. Naquele momento, eu tinha duas opções. Ou eu continuar fazendo o tratamento daquela forma como estava, ou eu começar a mudar a causa, que era o quê? Os meus pensamentos. E foi aí que eu fui estudar neurociência, física quântica. Eu entrei de cabeça nesse universo. Comecei a estudar demais sobre isso. Eu compilei um método de técnicas de controle mental que hoje já transformou a vida de mais de 2.000 pessoas, tá? Que hoje sabem controlar a sua mente. Eu escrevi esse livro, Ansiedade Não Mais, tá? Que é um livro que realmente tem aqui uma parte de práticas, porque tudo que eu lia de neurociência, de física quântica, era teoria. E a teoria é muito fácil. Ah, eu tenho que pensar assim, eu tenho que interromper o pensamento. Ok, e como se faz isso? E é aqui que eu entrei de cabeça, tá? Oi, Fabi! A Fabi tá dizendo, ó, livro maravilhoso. É um livro para ter na cabeceira da cama, tá, gente? Porque aqui, às vezes, tu não sabe o que fazer, vai para um dos exercícios aqui do workbook que tu já sabe o que fazer, tá? Então, eu acredito, tá? Minha primeira formação, né? Eu fui professora por muito tempo, então eu trabalho muito com a didática. Eu acredito que a teoria é importante, mas a prática é fundamental. Porque sem a prática, sem a experiência, a gente não modifica. Então foi aí que eu criei, né, essa metodologia que hoje eu ensino as pessoas e eu sempre falo que eu sou o meu maior case de sucesso. Por quê? Porque mais de 2.000 pessoas já se transformaram ao longo desses anos, porém, elas só se transformaram e elas estão bem porque elas praticam, assim como eu. Eu só vou ser cada vez mais o meu case de sucesso se eu estiver praticando. Se eu parar de praticar, no mesmo, se eu não ficar interrompendo meu pensamento repetitivo, fazendo a caixa de lixo mental, enfim, tantas técnicas, o que vai acontecer? Eu volto para o meu piloto automático. E é aqui, cerebralmente falando, que a gente precisa entender, que é o que a gente vai estar falando hoje nesta live, tá? Mas só para concluir, né? Eu gostei tanto, digamos assim, fez tanto sentido que eu descobri o meu propósito, eu me tornei terapeuta, já ajudei mais de 2.000 pessoas a se transformar, escrevi este livro, escrevi o Oráculo de Autocura, que está aqui, que eu vou daqui a pouco falar sobre ele também. E hoje eu ainda faço isso. Então, eu fiz uma transição de carreira de ser professora de português, que era o que eu fazia, e descobri realmente meu propósito. Hoje, gente, eu só sou grata à doença de Crohn. E olha que doeu pra caramba, tá? Meu corpo doeu pra caramba. E mais, hoje faz mais de 5 anos que eu não tomo azatioprina. E a doença está inativa e em remissão. Então, todo diagnóstico que a gente tem, o que eu quero trazer, tá? Hoje mesmo falando da ansiedade, né? O que eu quero trazer é o seguinte: toda a dor no corpo físico, escuta isso, toda a dor no corpo físico, ela primeiro já adoeceu o corpo mental, ou emocional, ou o espiritual, certo? Nós temos quatro corpos: o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo físico. Os 3 corpos que eu falei antes, eles são corpos sutis. Agora, o corpo físico é essa matéria. É onde a gente sente, a gente toca, tem que comer, tem que tomar banho, tem que fazer essas coisas todas. É o nosso corpo físico, material. E é denso. É o corpo mais denso. Então, a ansiedade, ela chega de mansinho, tá? E hoje eu vou falar qual é o pior erro para lidar com a ansiedade.
Mas a ansiedade, ela vem chegando de mansinho. Tu começa com aquele turbilhão de pensamentos, tu começa a sentir ressentimento, mágoa, medo, e tu não dá bola. Tu começa a te desconectar da tua essência e do campo superior, né? Do teu próprio eu superior. E aí o que acontece? Tu fica doente. E aí essa doença, a gente quer tratar o quê? O sintoma. Se vocês imaginassem quantas pessoas eu falo por dia que dizem, eu quero tratar a ansiedade. Aí quando eu digo, ok, tu vai passar por um processo, tu vai começar o teu autoconhecimento, tu vai começar a praticar técnicas e aí tu vai curar a tua ansiedade. Aí ela diz assim, mas não tem uma coisa mais rápida? Tem. Se tu quiser ficar tomando ansiolítico pro resto da vida e não resolvendo o problema, tem. Que é o que a maior parte das pessoas hoje ainda fazem. Eu quero um remedinho. Eu não tô dormindo, eu quero um remédio para dormir. Eu quero emagrecer, eu quero um remédio para emagrecer. Todo mundo quer a pílula mágica. E aqui que tá a grande questão. A pílula mágica, gente, ela vai funcionar por um tempo. E olhe lá, tem pessoas que nem por um tempo funciona, tá? Então, tudo que a gente quer resolver, a gente vai ter que aprofundar, a gente vai ter que mergulhar, a gente vai ter que olhar para a causa, para a raiz. É o que eu falava, o corpo físico, né? Eu tô tendo sintomas de ansiedade. Quem aqui tem sintomas de ansiedade? Coloca aqui para mim quais são os sintomas de ansiedade que vocês costumam ter. Que vocês percebem que vocês estão ficando ansiosos, que estão entrando até quase numa crise. Coloca aqui para a gente exemplificar. A grande questão é o quê? Esses sintomas, a gente quer tratar o sintoma. E a gente esquece que tem uma série de coisas. Esse sintoma é o que eu falei, já está no corpo físico, mas os outros 3 corpos estão doentes. Crise de choro, aperto no coração, fome demais. Olha aí, tudo isso são sintomas. Tem gente que treme, tá? Tem gente que descontrola no sentido ataca ou foge. Desconforto respiratório, certo? Quando me falaram que eu tinha que tomar ansiolíticos, fui parar no pronto-socorro com respiração curta e taquicardia. Eu percebi que precisava de ajuda e virei sua mentorada. É verdade, Nanda, gratidão. Taquicardia, gente, tudo isso é a ponta do iceberg, que eu também passei. Só que eu passei a ponto de desenvolver uma doença crônica. E eu não quero que vocês precisem chegar a esse ponto. Por isso que eu tô aqui, por isso que virou meu propósito. Por isso que toda quinta-feira eu quero trazer uma informação nova para vocês. Porque eu passei por essa dor e foi dor física, tá? 10 dias na minha cirurgia no hospital, tive suboclusão, precisei ficar 5 dias na emergência. Gente, eu já não tenho mais trauma porque eu já limpei junto com a minha equipe multidimensional esse trauma, tá? Mas aqueles 5 dias, se der tempo, eu até vou contar para vocês. Aqueles 5 dias que eu fiquei numa maca na emergência, acabaram com total meu psicológico. Ali, bom, eu lembro até hoje, parênteses, eu não vou contar toda a parte, porque a gente tem várias coisas que eu quero trazer para vocês. Antes de fazer a cirurgia, eu tive que fazer, ou melhor, eu tive uma suboclusão, tá? Quer dizer, o meu intestino, ele fechou. Essa parte da cirurgia que eu tive que fazer é porque eu tava com estreitamento no intestino. O que acontece? A doença de Crohn, como ela faz a mobilidade do intestino, tá? O meu ficou sem mobilidade, então ele ficou extremamente estreito. E aí não passava quase nada. E eu tive uma suboclusão, quer dizer, ele fechou. E naquele momento eu não conseguia excretar absolutamente nada do meu corpo. E aí eu tava, imagina, né? Tava super lotada, digamos assim.
E aí eu fui pro hospital. Aí eles me botaram uma sonda pelo nariz, enfim, e eu tive que ficar na emergência. Aí até eles fazerem tudo o que tinha que fazer e coisa assim. Naquele momento, eu precisei retirar total a alimentação, começar com uma alimentação líquida total, né? Primeiro só o soro e depois uma alimentação líquida, passar para pastosa até chegar na pequenos sólidos e assim, enfim, todo esse tratamento. Só que, gente, aqui a emergência era o caos. Emergência de um hospital de clínicas público de Porto Alegre. E por que eu estava lá? Porque a minha professora, ou melhor, a minha médica do convênio era professora de gastroenterologia no Hospital de Clínicas. E aí eu fui para lá, porque ela já conhecia o meu caso. Só que foram os 5 dias, eu acho que piores da minha vida. Vocês não têm ideia. Era gente morrendo assim, tá ali, daqui a pouco passa mal e morre, sabe? Era um frio, um ar-condicionado que até hoje, quando eu me lembro daquele lugar, eu só sinto frio. Eu sinto frio ainda, tá? Porque foi a sensação mais horrorosa que eu já passei de tanto frio na minha vida, aquela emergência gelada, e eu naquela maca. Eu lembro até hoje, gente, que eu fugia daquele espaço, às vezes, porque eu tava bem perto dos outros, né? Eu podia caminhar, eu já não estava mais no soro, eu estava readaptando a alimentação, então, quer dizer, eu podia caminhar, eu podia sair daquele hospital. E a minha médica não me dava alta, tá? E aí, eu já vou ler daqui a pouco as perguntas que vocês vão colocar aqui, tá? Só que o que aconteceu naquele momento, eu estava desesperada para sair daquele lugar, porque eu via gente morrendo a cada hora, praticamente. E aquilo estava me dando um pânico maior do que o meu intestino. E naquele momento, eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando ver gente passando mal, gente morrendo, era um horror aquilo. Era pior do que, não sei como é que... Bom, uma guerra deve ser muito horrorosa, mas aquilo ali era literalmente um campo de batalha. Pela vida. Pela vida. E aí, naquele momento, eu disse assim, meu Deus, eu preciso sair daqui. Aí eu caminhava pelo hospital, eu já tinha o celular, tudo. Só eu não me lembro se tinha WhatsApp, não tinha WhatsApp. Eu mandava e-mails para minha médica. Gente, hoje eu tenho até vergonha de falar, mas eu caminhava pelo hospital, eu ia no lugar que pegava a rede, porque lá na emergência não pegava. Pensa assim que era um subterrâneo quase do hospital, sabe? Lá não pegava rede, eu caminhava pelo hospital, ia num lugar onde tinha rede e eu mandava e-mail para Cristina, dizia assim: Cristina, pelo amor de Deus, me tira dessa prisão, me tira daqui, eu falava para ela. Eu tô bem, eu não preciso mais ficar aqui, porque o que estava me adoecendo mais era aquele lugar. Só que eu precisava estar lá porque eu ainda estava fazendo toda a adaptação alimentar. Mas eu não entendia. Eu não entendia. E realmente eu saí dali, eu tive alta num sábado, para te ver o quanto eu incomodei ela. Ela foi no sábado me dar alta e depois eu fui direto pro psicólogo, porque eu não conseguia dormir. Eu passei muitos dias sem dormir. Eu fechava os olhos, eu via aquela luz em cima e sentia frio. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei, literalmente foi um trauma, que depois eu fui curar como a equipe multidimensional, tá? E assim nós temos vários traumas. Olha que uma ida para o hospital, 5 dias numa emergência, me deixou traumatizada, certo? Mas enfim, eu contei isso para vocês porque a gente vai falar sobre a pior forma de lidar com a ansiedade, tá? A pior forma de lidar com a ansiedade... Deixa eu só ver aqui a pergunta que ela colocou. Fui diagnosticada com depressão pós-parto. Falei para a médica que isso não me pertence e não tomei uma medicação que ela passou na época. Agora, 13 anos depois, estou no climatério e taxas hormonais muito baixas. Fiquei com todos os sintomas negativos da pré-menopausa. Agora faço reposição hormonal que relatei para fazer, agora estou bem. Gente, olha só, quando eu tô dizendo que eu não tomo medicação e a minha doença crônica tá inativa em remissão, o que eu quero dizer? Que o treino da mente constante,
pode fazer a gente curar literalmente qualquer doença, tá? É o que a Nildlene tá colocando aqui. Agora, eu não jamais vou dizer não tome a medicação e não faça nada. Não faça o treinamento mental, porque aí a doença vai piorar, independente de qual for, depressão, ansiedade, câncer, não importa. Vai piorar, tá? Gente, quem não me segue ainda, vai lá e me segue. Lu ativamente, já segue, tá? Porque daqui a pouco eu vou falar de uma oportunidade que você vai ter que ir lá no meu link da bio para entrar e fazer parte de um... Já vou falar. Tá? Ai, gente, vocês estão vendo que hoje eu não estou me contendo, né? Eu começo, mas é que eu não quero deixar curioso e quero entregar tudo, tá? Então, entra lá no meu grupo VIP, na minha comunidade, tá? Segunda, quarta e sexta eu mando áudios gratuitos para reflexão, certo? Você vai lá no meu link da bio, tá lá minha comunidade VIP. E lá vai ser o primeiro canal que eu vou, na semana que vem, começar a falar de uma semana de desafios para a ansiedade que a gente vai estar fazendo gratuitamente também, tá? Vai ter isso, depois vai ter uma masterclass. Então, lá você vai saber tudo em primeira mão. Então, já entra, já começa a me seguir, já entra nesse grupo, que lá é onde você vai, com certeza, estar sabendo tudo em primeira mão, ok? Vou falar sobre isso de novo depois para lembrar, mas já faz isso agora. Então, só para completar o que eu estava falando aqui sobre a Nidlene, certo? Bom dia. Pessoal que vai chegando vai dando bom dia. Ainda, por favor, tá? Então, gente, em nenhum momento eu vou dizer que você tem que tomar medicação, ou melhor, parar de tomar uma medicação para qualquer sintoma ou qualquer doença, sem trabalhar o seu autoconhecimento, sem treinar a sua mente, tá? Porque senão você vai ficar mais doente. Então, o que aconteceu comigo, Luciana, certo? Quando os médicos me disseram que eu ia ter que tomar medicação para o resto da vida, me disseram que era uma doença crônica, eu disse para mim mesma, peraí, se eu criei essa doença no meu corpo, eu posso curar. E por isso que eu escrevi, inclusive, o oráculo de autocura, tá? Nessas cartas aqui do oráculo, que você pode usar todos os dias fazendo perguntas e tem cura para os nossos 4 corpos, tá? Eu tô cada vez mais buscando a minha autocura, só que isso é contínuo. Não dá para ser só de vez em quando. Assim como a gente quer a pílula mágica para dormir, para emagrecer, para não ficar ansioso, se tu quer isso para olhar para o sintoma, vai dar problema em algum momento. Porque tu só tá olhando para o sintoma. E a raiz? E foi o que a Luciana fez. Eu mergulhei nas raízes. Nas raízes de tudo que estavam me incomodando. Meus traumas, meus medos, minhas mágoas, meus ressentimentos, as minhas tristezas, os meus vazios. Porque todo mundo tem, gente. Você acha que é só você que sente vazio? Só você que sente rejeição? Só você que sente abandono? Não. Isso faz parte do ser humano. Por isso que nós temos que botar uma outra informação na nossa mente, a sentir diferente, para emanar uma outra frequência energética e receber da mesma forma. Isso é aproveitar a lei universal. Quando a gente faz isso, a gente consegue resolver qualquer dor, principalmente até do corpo físico, tá? Vamos ver aqui, oráculo de autocura é outro grande amuleto. Uso quase diariamente hoje em dia, mas já usei todos os dias. Gratidão, Fabi. Realmente, gente, esse oráculo, tá? Ele ajuda como orientação, como direcionamento e principalmente como autocura dos 4 corpos, como eu estava falando, certo? Então, é uma ferramenta incrível para você usar todo santo dia. Agora, qual é a pior forma de lidar com a ansiedade?
É isso que eu quero trazer. Porque essa talvez você esteja fazendo e nem esteja percebendo, tá? Porque, olha só, são 70 mil pensamentos por dia. A gente não dá conta disso, gente. 70 mil pensamentos por dia, tá? É muita coisa mesmo. Agora imagina você, 70 mil pensamentos por dia, essa enxurrada. Por isso que você sente essa confusão mental. Quem aqui, coloca aqui o que você sente mentalmente. Coloca aqui para mim. Eu sinto confusão mental, eu sinto um turbilhão, eu sinto que parece que os meus pensamentos estão todos enlouquecendo-me, né? A ideia é que eu não vou dar conta de tudo. Não sei, coloca aqui mentalmente o que você sente, tá? Uma perturbação, enfim, coloca aqui, certo? E aí, o que acontece? Ó, 1000 pensamentos ao mesmo tempo. São 70 por dia. 70 mil por dia, tá? Então, olha isso. Então, se esses 70 mil pensamentos estão todo santo dia martelando, tá? Parece que tem uma longa propaganda mental passando. Ah, e olha só que interessante, né? Tem mais as propagandas e as novelas mexicanas. O que eu chamo de novela mexicana, gente? É o que não aconteceu. E é aqui que a ansiedade entra. Porque, na verdade, a ansiedade é o futuro. É o que ainda não aconteceu. Então, dentro desses 70 mil, o que mais vem é o quê? As novelas mexicanas, tá? Que é, ai, se acontecer isso, mas será que aquilo... Nada aconteceu ainda. Nada é real ainda. Mas aqui dentro, a Terceira Guerra Mundial está instaurada na minha, na sua cabeça, porque a gente tem um cérebro. É simples assim, tá? E por isso que, qual é a pior coisa que pode acontecer? Vamos lá, pior forma de trabalhar a ansiedade. E quem já faz mentoria comigo sabe, mas você, mesmo sabendo, eu tenho mentoradas que mesmo sabendo, elas dizem assim, e por isso que eu tenho várias aqui, gratidão, meninas, né? Elas dizem o quê? Ai, Lu, eu esqueci de fazer isso. Ou na hora eu reagi e não interrompi, por exemplo, tá? Mas aí o que acontece? A pior forma de lidar com a ansiedade, vamos supor que você está sentindo taquicardia, mão suando, enfim, qualquer sintoma. O que você começa a pensar e a querer fazer? Ai, mas por que eu estou sentindo isso? Eu quero parar de sentir isso. Eu quero parar. E quanto mais você diz para sua mente e para você que você quer parar de sentir o sintoma, mais ele aumenta. Mais ele aumenta. Exatamente dessa forma. E temos uma lei também universal, que é da física quântica, que você já deve ter ouvido falar, que é o seguinte: onde você coloca a sua atenção, cresce. Onde você tira, desaparece. E aí tu tá com taquicardia. Onde tu coloca a tua atenção? No taquicardia, que eu tô sentindo ansiedade, que não sei o quê. E essa é a pior forma de controlar a ansiedade. É botar a tua atenção naquele sintoma e querer que esse sintoma suma. Ele não vai sumir, porque você quer que ele suma. Pelo contrário, tu tá botando a tua atenção, ele vai aumentar. Percebe que aqui é onde a gente tem que olhar. Ó, Fabi botou aqui, ó, temos que respirar e visualizar o inverso. A gente faz uma técnica de interromper o pensamento e visualizar a solução. Porque, por natureza primitiva, o nosso cérebro, assim como tem 70 mil pensamentos, a nossa amígdala cerebelar vai sempre estar em estado de alerta, fazer com que a gente reaja, quer dizer, eu ataco ou fujo, e estar olhando para o problema e não para a solução. Por isso que o treino mental é importante.
eu tenho que interromper o pensamento, colocar uma outra informação, e isso é segundos, e é o que eu quero, tá? Mas aqui, gente, ainda falando dessa pior forma, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Escrevam aqui para mim, gente, por favor. Porque quando a gente foca no sintoma, e eu quero que essa ansiedade passe, por que essa ansiedade não tá passando? Onde é que tu tá focando? No controle. Tu tá querendo controlar o sintoma. Só que tu esquece que o sintoma é só um reflexo. O que tu tem que controlar é o teu pensamento, é a tua emoção. E aí, quando tu controla isto, tá? Tu para de ter consciência, tu para de querer ter controle daquele sintoma. Então, ai, por que eu tô sentindo ansiedade? Por que eu tô... Algumas colocaram aqui, né? Por exemplo, a fome. Alguém colocou aqui fome intensa, de sintoma, né? Graça, querida, gratidão, tá fazendo todo sentido. Vão colocando aqui se tá fazendo sentido, tá, gente? O que eu tô trazendo aqui. E se tiverem perguntas, também coloquem aqui, por favor, tá? Mas o que eu quero trazer, gente? A pior forma de lidar com a ansiedade é a gente focar no sintoma e ficar querendo que ele desapareça. Ele não vai desaparecer, tá? Ele só vai desaparecer quando você toma consciência que você tem que controlar o que? O seu pensamento, mudar o pensamento, colocar uma nova informação que vai dar uma outra descarga química, um outro sentimento, e aí tu vai ter um novo comportamento, certo? Está, gratidão, Jéssica. Pessoal, vão me respondendo aqui, por favor, tá? Então, o que acontece? Esse método, por exemplo, que eu ensino, ele tem 3 partes. Primeiro, tu tem que tomar consciência do que tu tá pensando, do teu autoconhecimento, quando que eu tenho uma crise de ansiedade, o que tá me dando medo. Toma consciência, tá? Segundo, ressignifica. Então, eu entendi quais são os meus medos. Eu entendi por que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Eu entendi, eu tomei consciência disso. O que eu vou fazer? Vou interromper o pensamento repetitivo, vou fazer a caixa de lixo mental, vou focar no que eu quero. Enfim, tem muitas técnicas práticas que são simples, mas extremamente eficazes, tá? E aí tu vai praticar. Aqui tu ressignifica, tá? Perfeito, Lu. Tô saindo da bolha, porém quero dar um passo adiante e focar em os projetos. E quando vou colocar a mão, eu travo, começa a doer o braço, sinto que talvez seja medo, bloqueio. Gratidão, Lucy. É isso aí. É isso aí. Tá vendo? Às vezes a ansiedade, olha que interessante, gratidão por essa partilha. Às vezes a ansiedade, ela vem em forma de uma dor no braço, que é o que está acontecendo com ela, tá? O que acontece? Não é que eu tenho uma taquicardia, uma coisa assim. Às vezes, isso já é um nível que tu já sabe que é ansiedade. E agora, olha só, ela quer colocar o projeto em prática, mas vem os medos e as crenças, tá? Gente, todos nós vamos ter crenças e crenças e crenças e crenças para trabalhar. Temos muitas crenças produtivas, sim, mas a maioria são crenças limitantes, tá? Então, o que acaba acontecendo é o quê? A gente tem que trabalhar as crenças, os medos. Antes eu comia compulsão e agora consegui controlar. E é diário, tá? Gente, quem está fazendo treinamento mental para controlar compulsão, seja de comida, de compras, o que for, é constante o treino. Por isso que eu digo, é um treino mental, tá? Ah, eu vou treinar só quando eu tô afim. Tá bom? As consequências
vão vir só quando tu tá afim. Então, de vez em quando eu interrompo, de vez em quando eu não interrompo. Eu controlo que a minha compulsão de vez em quando e de vez em quando não. Vai ser assim também, tá? A única diferença de treinar a mente, o cérebro e treinar o corpo, quando tu vai na academia, no ginásio, como a gente diz aqui em Portugal, é o quê? Lá, eu vou segunda, quarta e sexta, ok? Tu tem um horário. O cérebro são 70 mil pensamentos por dia. E tu não precisa fazer nada além. Tu já tá pensando. Então, tu vai ter que treinar quando? O tempo todo. Tomando consciência, controlando, gerenciando as tuas emoções. É isso que a gente precisa fazer. E aí, pegando aí nesse exemplo que ela trouxe aqui, que eu acho que está fantástico, é o seguinte. A ansiedade, ela vai vir, tá, numa procrastinação, numa sensação de estagnação, numa sensação de que eu não sou boa o bastante ou que eu não dou conta de tudo. É assim que a ansiedade vem, tá? Quando chega lá a taquicardia, chega lá o sintoma, gente, aí já é uma crise. Mas o que aconteceu antes disso? E olha só, pode se tornar um bloqueio, só que esses bloqueios, muitas vezes, eles também vêm em forma de ansiedade. Porque eu quero colocar o projeto. Vamos pensar, a Lucy colocou bem assim, bem assim. Eu quero colocar o projeto. Não tô conseguindo. Ó, tô com um livro escrito e preciso desenhar e aí bloqueio, tá? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, bem pessoal. Esse livro aqui, eu levei 2 anos para escrever. E sabe quando que eu sentei a bunda na cadeira e terminei? Quando literalmente eu levei um pé na bunda, tá? Eu tava 2 anos escrevendo e pensando, ai, as pessoas não vão gostar, ai, não sei o que e tal. Até porque aqui eu conto muito da minha história e os exercícios que eu pratico, que eu ensino nas mentorias e tal. E eu pensei, tô pegando o exemplo por causa disso, tá, Lu? É o mesmo caso. E eu tava há 2 anos escrevendo. E olha o meu medo que não vão gostar, que não vai fazer sentido, que não sei o quê. Aí eu levei um pé na bunda, gente. O que acontece? Preciso focar em outra coisa. Porque eu tava mal, entendeu? O que eu fiz? Senta, Luciana, tu vai focar e tu vai terminar esse livro. E azar quem não gostar. Azar. Por quê? Porque eu tô colocando aqui todo o meu carinho, toda a minha energia, tudo que eu acredito. E pronto. Talvez isso te ajude a desbloquear, Lu, tá? Não precisa ganhar o pé na bunda só, tá? Mas é assim que a gente tem que falar com o nosso cérebro. É assim, tá? Então, só para concluir, tá? Perfeito, Lu, gratidão. Me inspiro muito em você. Faz 1 ano que não tomo medicação para ansiedade. Olha que show! E a Lucy me acompanha aí há algum tempo, tá? Então é isso aí. E ela nem é minha mentorada de fazer sessões continuamente. Imagina se fizesse que up já ia ter conseguido na vida, tá? Eu já vou voltar aqui no que vocês estão colocando. Eu, às vezes, não controlo a compulsão de pensar coisas que acho que estão pensando sobre mim. Não sei se também faz sentido. Faz, porque eu acabei de dar um exemplo. O meu medo é que as pessoas não iam gostar do meu livro. E aí eu disse, foca no que tu tá fazendo. O que eu tô fazendo? Escrevendo meu livro. É esse meu projeto. É aqui que eu tenho que focar minha energia. Não no que os outros vão pensar. Só que eu demorei, porque eu também tinha medo, também tinha bloqueio, certo? E aí, eu disse, quando eu levei o pé na bunda, eu disse assim, peraí, se eu atrair isto para mim, eu quero atrair coisas diferentes. Então, eu tenho que mudar a minha energia. E aí, eu canalizei toda a minha energia para um projeto. Mesmo o pé na bunda, que na época foi ruim e que depois eu vi que foi o maior livramento da minha vida. Mas o que aconteceu? Eu tive que focar. Tá vendo? A gente tá focando o tempo todo. Onde você foca a tua atenção, cresce. E aí tu vai ficar focando no medo, na dor no braço, na taquicardia. E é isso que eu tô dizendo que é a pior forma de lidar com a ansiedade.
Porque tu foca no controle daquele sintoma. Tu foca naquilo. E o que que tem que ter, tá? Sinto fome à noite, sempre após o trabalho. Gosto muito do que faço, porém sinto ansiedade no final do expediente. Vanessa colocou isso. Vanessa, deixa eu te dizer uma coisa. Tem várias crenças aqui nessa mesma frase, tá? Porque tu gosta muito do que tu faz, a crença que tu, no final do expediente, tu tem. O que começa a acontecer no final do dia? Talvez porque tu tem que ir para casa e talvez tu não goste da casa, não sei. Tá? Talvez é alguma coisa que chega mais pro final do dia, ou tu pensa que tu não deu conta de tudo, que tu não foi boa o bastante, não sei, tem milhares de coisas. Agora, tem mais uma outra crença aqui, que eu sempre sinto fome à noite. É porque o teu cérebro tá acostumado, e tu tá dizendo isso pro teu cérebro, que a tua fome é sempre noturna, ou é maior noturna, tá? Olha o que eu falei, toma consciência, ressignifica, e aí aqui tem inúmeras técnicas para te colocar uma ou outra informação no teu cérebro. E qual é o terceiro passo? Agora, já respondendo para ela, acho que ficou mais ilustrativo. Reposicionamento. Quer dizer, um novo comportamento, tá? Gente, sempre é dessa forma, tá? Aí a forma não só de lidar com a ansiedade, como gerenciar as nossas emoções de uma forma geral. Eu tomo consciência do que eu tô pensando e do que eu tô sentindo, certo? Eu ressignifico isto e depois eu reposiciono, tá? Reposiciono é o quê? Comportamento. Minhas mentoradas, tem algumas aqui, gratidão por estarem aqui, meninas. Eu sempre digo, tu tomou consciência, tá ressignificando. Só que agora faz diferente. E com elas eu ainda falo mais, sabe por quê? Porque na minha mentoria, é como eu estou dizendo para vocês, tem a parte da ciência, neurociência, física quântica, tudo isso é a parte científica, mas eu também trabalho com a espiritualidade, porque eu acredito que nós somos esse ser íntegro dos 4 corpos. E sempre no final da minha sessão, tem uma parte de reprogramação com a minha equipe multidimensional. E a equipe multidimensional, gente, ela reprograma o nosso inconsciente. Então, eu só posso mudar o que vem para a consciência. Mas ainda tem coisas que estão lá nas minhas camadinhas de cebola que não foram descascadas, que eu não tomei consciência. Então, eu peço para minha equipe multidimensional ir fazendo essa pessoa tomar consciência, tá? E até meninas que estiverem aqui, coloquem como é que vocês se sentem, né, depois da reprogramação, por favor, que eu acho que fica mais fácil de entender, porque isso é muito abstrato, né? Então, o método que eu trabalho, ele trabalha a ciência com a espiritualidade. E nessa ressignificação, tu vai fazer como? A Vanessa botou aqui a gratidão. Garanto que caiu aí algumas fichas, né, Vanessa? Então, isso é parte da consciência. Como que a gente ressignifica para gerenciar as emoções? Eu tenho que praticar técnicas de controle mental e também a... Claro que serve para meninos, Thiago. Gente, eu vou dizer uma coisa. Serve para todo ser humano, porque todo ser humano tem cérebro. Só que a gente não usa. Literalmente. A gente reage. A gente não usa o nosso cérebro. Sem treinamento, tu reage. Tu não usa o teu cérebro. Claro, a gente usa, né? A gente estuda, é inteligente, é isso, é aquilo, tá. Mas aí, essa parte de gerenciamento das emoções, se tu não treina, tu não estuda isso, tu não aprende técnica, também não. Mas foi ótima a tua pergunta, Thiago. Gratidão. E olha, eu vou contar uma coisa, Thiago. Eu tive tanta dificuldade no início em me posicionar, até mesmo no Instagram, nas redes sociais, tá? No YouTube, essa live depois eu vou subir lá pro meu canal do YouTube, já segue lá, Lu Ativamente. Lá tem muito conteúdo, gente.
muito conteúdo mesmo. Já segue lá o meu canal. Que eu dizia assim, mas é para aí falava, né? Ah, tu tem que ter um público-alvo, falar para um determinado nicho e tal. Disse, gente, mas todo mundo tem cérebro, todo mundo precisa de treinar. E eu não conseguia me posicionar, Thiago, justamente por isso, tá? E eu tenho, hoje, eu atendo muito mais mulheres do que homens, mas eu tenho vários homens que fazem mentoria comigo também, tá? Porque é treinamento mental. É treinamento mental. E todo mundo que treina sua mente vai ressignificar, é o que eu estava falando. A ressignificação é através das ferramentas, de técnicas e também da equipe multidimensional. E aí, qual é o terceiro passo? Reposicionamento. Que eu tenho que mudar comportamento. Porque se eu não mudar comportamento, gente, vai voltar tudo para o mesmo normal. Que não é o que eu gostaria, tá? Não é o que eu quero. Então, eu ainda falo para as minhas mentoradas, eu disse assim, olha, a equipe multidimensional tá ressignificando. Se tu não mudar o comportamento, o que vai acontecer? Tu vai continuar com compulsão por comida, tu vai continuar sem escrever o teu livro porque dói o braço. E aí? Tem que praticar, certo? E uma coisa que eu acho que é bem interessante é o seguinte, teoricamente, tá? Em 10 sessões, tu consegue já praticar muita coisa sozinho. Que tu não vai mais precisar da Lu depois. Não é que nem uma psicóloga. Mas eu tenho pessoas que ficam fazendo sessões comigo a cada quinzena, a cada semana até. E tem várias que estão aqui, inclusive, tá? Por quê? Porque a cada semana a gente vai mais fundo. Então, esse autoconhecimento é um salto quântico. Eu tenho sessões, gente, que é incrível. Até as meninas podem trazer aqui. Tem sessões que antes da gente começar, o campo tá aberto e eu digo assim, olha, a gente tem que trabalhar essas sensações que vieram aqui. Me conta aí um pouco do que está acontecendo na tua vida e por que essas sensações vieram para serem reprogramadas e ressignificadas. Elas não me falaram nada ainda às vezes, tá? E aí quando termina a sessão, que a gente faz a reprogramação com a equipe, que elas tomam consciência, que aí elas vão fazer essa ressignificação e o reposicionamento, elas dizem assim, é incrível, porque talvez eu levaria anos para perceber, para... Às vezes, gente, nada contra a terapia da psicologia tradicional. Eu fiz por muito tempo, mas hoje eu não acredito, tá? Por quê? Porque tu fica anos numa psicóloga ou num psicanalista. Eu tive uma pessoa que ela fez 5 sessões comigo, ela disse assim, Lu, tu não vai acreditar. Eu fiz 10 anos de psicanálise. 10 anos! Olha isso. Essas 5 sessões que a gente fez abriu a minha mente e hoje eu sei como cuidar das minhas emoções muito mais do que em 10 anos falando do problema. E por que, gente? Porque eu vou te ensinar na primeira sessão a focar direto para a solução. E é esse o treino constante. Foca na solução, foca na solução, interrompe e foca na solução. E é assim. É exatamente assim, tá? Se a gente ficar batendo na mesma tecla e não mudar, por isso que eu tô dizendo, o novo comportamento ele é fundamental também. Essas 3 partes são fundamentais. Eu tenho que tomar consciência, porque eu não mudo o que eu não tenho consciência, né? A Vanessa colocou antes aqui, né? Eu ainda falei, brinquei não, mas falei verdade. Tem 2 crenças grandes nessa frase. Então, ela não tinha consciência que essas 2 crenças estavam impedindo ela de perceber, tá? Então, tem que tomar consciência e muitas vezes a gente não consegue tomar consciência sozinho, porque para nós é verdade. É verdade. Sim, Lu, o que mudou minha vida foi a terapia espiritual. A espiritualidade ela tem que estar, tá, gente? Sempre. O esforço tem que partir de nós, exatamente.
tá? Então, a gente tem que tomar consciência. Depois eu tenho que ressignificar e eu tenho que me reposicionar. A Fernanda, que é minha mentorada querida, botou aqui, ó, vamos ver. Hoje eu estou aprendendo a aceitar meu passado, deixar ele para trás e focando no presente, já que não tenho controle do que está por vir e nem como mudar o que já foi. Olha que lindo isso, gente, tá? A Nanda é minha mentorada. E hoje ela consegue entender que o que a gente tem é o presente, é o aqui e agora. Ficar com a mente no passado, desses 70 mil que eu falei, pensamentos por dia, 95% deles são repetitivos. Então é o quê? Ou é o que eu vivi no passado, ou são as novelas mexicanas do futuro que ainda não aconteceu. Certo? 5% só é novo. E aí a gente tem que estar constantemente treinando. A Fernanda botou perfeito aqui, ó. Tá? Já aprendeu que ela tem que estar constantemente. Porque ela era uma pessoa que vivia muito com a mente no passado, principalmente. Tá? E, claro, com muito medo do futuro também. Certo? Obrigada, Nanda, pelo depoimento aqui. Mas é isso. Então, quando a gente aprende que o aqui e agora, focar a mente no presente, fazer isto constantemente, a nossa vida muda completamente, tá? Mas então, recapitulando para a gente fazer uma breve meditação. Vamos lá, tá? A Angel perguntou assim: terapia espiritual seria reforma íntima? Eu não sei o que tu chama de terapia espiritual e nem de reforma íntima, depende, porque o nome não é o mais importante, tá? O que eu chamo de muito importante? Terapia espiritual, pode ser conexão com o superior, conexão com a fonte criadora. Gente, para mim, sinceramente, o nome não é o mais importante. É o que tá fazendo de reprogramação e de sentimento naquela pessoa. É o que dá o resultado. Eu, particularmente, eu sempre digo que, para mim, o negócio é ter resultado. É ver como é que tá a minha vida, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue realmente mudar. Eu não sei o que tu chama de reforma íntima ou de terapia espiritual. O que eu digo é o quê? Que a gente tem que ter uma conexão com algo maior. Só que isso também tem técnica, também tem prática, também tem esforço, como alguém colocou aqui, que eu não chamaria de esforço, eu chamo de treino, tá? Então, seria isso. Estou passando por uma separação e estou me esforçando para tomar consciência dos maus comportamentos que tinha. Olha bem, Tiago. Conhecimento é poder e libertador. Acredito na reconstrução da minha família. Cuidado. Gente, que bom quando vocês colocam aqui, tá? Ó, a Nilda botou: minha vida está péssima. Vou falar rapidamente sobre esses dois para a gente fazer a meditação. Olha bem, onde é que o Tiago está focando nisso aqui? Tomar consciência dos maus comportamentos que tinha, tá? Será que é isso que importa agora, Thiago? É isso que tu quer? Tu tá focando no quê? No passado. E esse passado, provavelmente tu vai te sentir como culpado. Gente, numa relação, tá? Eu não vou entrar muito nisso, mas assim, ó, numa relação é sempre 50-50, tá? Sempre 50-50. E cuidado, porque muitas vezes a gente assume os 100% da relação, tá? Sim, a ideia é sempre se tornar uma pessoa melhor, tá? Mas é aí que tá. Cuidado que até na maneira que a gente fala, a gente já tem crenças, tá? Reforma íntima é você mudar os pensamentos também, também. Não só, tá? Para mim, a reforma íntima é o grande trabalho de autoconhecimento. E outra, gente, sabe o que acontece? Não é eu vou fazer uma sessão com a Lu, vou aprender algumas técnicas e pronto, eu tô curada pro resto da vida. Eu falo aqui no meu oráculo de autocura. Autoconhecimento vai acabar no último suspiro desta vida.
A tua alma não vai terminar. Mas dessa vida que tu tá com essa roupagem, que tu tá usando esse corpinho, dessa vida vai acabar o teu autoconhecimento. Mas ele não termina. Não termina. E esse é um grande erro que a gente tem também para ansiedade. Aí sabe o que você está buscando? A pílula mágica, o ansiolítico, que vai acabar. Só que você vai ficar dopada. Você não vai ter condições de raciocinar. Porque você está sob uma droga. E é uma química, tá? Sendo que você, quando você aprende a treinar a sua mente, você tem controle sobre a única coisa que é sua, teus pensamentos, tuas emoções. É só sobre isso que você tem controle. Nada mais, tá? Eu sempre digo 4 coisas que nós temos controle: meus pensamentos, minhas emoções, minhas palavras. Olha o que vocês estão falando aqui para vocês mesmos. Olha o que a tua mente fica 70 mil pensamentos por dia falando nesse diálogo interno. E sobre as tuas atitudes. Só isso que você controla. O resto, nada mais você controla. Tiago, nem o teu relacionamento tu controla, tá? Porque depende 50% da outra pessoa, certo? Então, lembrem-se disso, tá? Gente, só fazendo uma recapitulação para a gente fazer uma meditaçãozinha de 3 minutos aqui, tá bom? Então, a pior forma de lidar com a ansiedade é eu querer controlar o sintoma, o outro, aquilo, sem eu tomar consciência, sem eu ressignificar e sem eu me reposicionar. Se eu não tiver esses 3 pilares aqui, tá? Que é o que eu normalmente digo, o método que eu ensino trabalha esses 3 pilares. Porque se tu não fizer isso, tu tá mentindo para ti mesmo. Tu tá querendo a pílula mágica, tá? E não existe. Tu tem que passar pelo processo, certo? E outra coisa, já vou convidar, porque depois da meditação eu já vou desligar, porque algumas pessoas às vezes até meio que dormem, enfim, tá? Entra lá na minha comunidade do WhatsApp. Então, me segue Lu ativamente, aqui no Instagram, no YouTube, enfim, tá? Entra na minha comunidade VIP lá no WhatsApp, que tem o link na bio lá. E semana que vem eu vou estar falando sobre um desafio que eu vou lançar, também é gratuito, tá? E que vai ser muito legal. Ah, tem um outro convite que hoje encerra as inscrições para o portal 11 do 11, tá? Quem quiser fazer parte, eu vou fazer a mesa radiônica Alta Vitalidade. Essa mesa, ela trabalha inclusive a parte muito espiritual, certo? Porque a nossa clarividência, a nossa intuição, a nossa conexão com a espiritualidade, tá? Então, amanhã, dia 8, eu já vou começar. Eu sempre aproveito a energia de uns dias antes e dias depois. Então, quem quiser, é um valor irrisório, é R$ 78 ou 15 euros, tá? Eu amanhã começo a mesa, mando a foto para a pessoa, ela começa a receber energia desse campo, tá? Vai do dia 8 até o dia 12, terça-feira, certo? Na terça-feira eu mando uma carta individual com a leitura do campo para o mês de novembro, certo? Com a energia do portal que está atravessando. Então, é fantástica, certo? Se você quiser, me chama depois lá no direct ou no WhatsApp, enfim, que ainda tenho poucas vagas e vai até hoje, porque amanhã eu vou começar as mesas, depois que eu inicio a egrégora fecha, tá? Gente, quem puder descansar um pouquinho, fechar os olhos, ótimo. Quem estiver dirigindo, quem estiver fazendo alguma coisa que não pode, ok, só escuta, tá? Eu vou pedir para a espiritualidade colocar aqui alguns downloads, ok? Então, começa a respirar lento e profundo, conecta com o teu coração. Imagina agora que tu está dentro de um tubo de luz branca que te centra na Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira
e agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de todas as pessoas que estão ouvindo, em qualquer momento, que retire toda a ideia de controle, de culpa, de medo, de que que estão devendo de alguma forma. Que tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo, imagina toda essa densidade do seu corpo saindo pelo topo da cabeça, indo lá para o alto, para a luz do Criador de tudo que é. Respira. E agora eu peço para todos os médicos de cura do raio verde, todos seres multidimensionais de luz, que tragam para cada um de nós a definição mais elevada de clareza e tranquilidade. Que é possível, seguro e permitido nós sentirmos clareza e tranquilidade em qualquer área da nossa vida, em todos os níveis de crença, da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da tua cabeça, pelo teu chakra coronário, passando por cada um dos teus chakras, tomando conta de todo o teu corpo, essa luz verde agora, trazendo essa nova configuração. Respira fundo, foca no teu coração, nesta luz, e gentilmente, quando quiser, vai voltando, abrindo seus olhos, escrevendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Olha, não deu 3 minutos, mas eu garanto que já mudou um pouco energeticamente a nossa vibração, tá? Isso, para mim, é reforma íntima. Isso, para mim, é terapia espiritual, certo? Por isso que eu estou dizendo, não é o nome que importa, é a tua intenção de se conectar com esse ser superior, a espiritualidade e com a tua espiritualidade também. Porque cada um de nós tem essa centelha divina. Muitas vezes, aproveitando para responder, né, quando me perguntaram sobre a espiritualidade, tu quer te conectar só com um criador, só com uma coisa muito fora de ti. Reforma íntima já está dizendo é o quê? Eu me conectar com a minha centelha divina. Todos nós temos um pedacinho dessa centelha divina do Criador de tudo que é. E aí a gente não se conecta com ela. Percebe? Gente, vamos lá então. Quinta-feira que vem a gente se encontra. Espero vocês lá na minha comunidade VIP no WhatsApp. Me siga, vai lá, entra no meu grupo, tá? Porque hoje lá eu vou falar ainda a última chamada para o portal. E amanhã vai um áudio gratuito, tudo gratuito, tá? E também na semana que vem eu vou lançar aí o desafio, tá? E aí você vai ter mais benefícios também, tá bom? Gratidão, beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.